É assim, eu odeio falar dos deputados, né? Porque, quer dizer, não estamos a falar de coisas tão diferentes e de culturas partidárias tão diferentes e de, muitas vezes, é isso, por um lado são muito iguais umas coisas, por outro lado são muito diferentes noutras, né? Volta-se sempre à representatividade, às hierarquias, a essas redes cruzadas de influências e ao facto da instituição se reproduzir através de uma permanência de determinadas pessoas que criam relações entre si, que criam formas de estar, que almoçam nos mesmos sítios, que se conhecem, que vão ao Café de São Bento, que vão ao Snob, que vão a determinados sítios, que se reconhecem mutuamente como tendo práticas culturais comuns, como tendo formas de falar comuns, como tendo o mesmo tipo de conhecimentos, de teorias, de dados, de linguagens. Esse reconhecimento comum forma um corpo político que se reproduz na instituição e é nesse corpo que depois são engendradas leis em que as engrenagens legislativas se formam. Quem está fora desse núcleo, há casos de sucesso, mas, enfim, tem de facto muito menos poder. Ao contrário do que se imagina, o Parlamento não é uma casa de condóminos, uma assembleia de condóminos em que a pessoa põe o braço no ar e propõe um tema para a ordem de trabalhos, não é? O agendamento não é assim que funciona, uma pessoa não se pode inscrever para intervir num plenário, são as direções que inscrevem, uma pessoa não pode tomar conta de um processo legislativo, são os coordenadores do partido na comissão que escolhem. Portanto, é um mundo moldado por várias redes, não é? De hierarquia, de precedência, de autoridade simbólica, etc, etc. A ideia que eu tive para esta pesquisa de doutoramento foi fazer uma etnografia do Parlamento, ou seja, por um lado olhar o Parlamento por dentro, ou seja, compreender aquilo que de facto as pessoas ali fazem, todos os dias, no cotidiano, quer os deputados, quer as suas equipes de trabalho, os assessores, quer funcionários parlamentares, quer jornalistas, portanto, o manancial de pessoas que está todos os dias naquela instituição, perceber quem é que são, o que é que fazem, que representações têm sobre o que é a política, sobre o que é o trabalho legislativo, etc. Portanto, um olhar por dentro e um olhar para dentro, no sentido em que a pesquisa, do ponto de vista metodológico, sendo uma etnografia, apoia-se na realização de um trabalho de campo prolongado. Ou seja, eu faço observação continuada de vários espaços da atividade parlamentar, alguns mais conhecidos como o plenário, mas outros muito menos conhecidos como o bar exclusivo dos deputados, os corredores e outros espaços até fora onde os deputados estão muitas vezes. Observação, mas também entrevistas a vários tipos de pessoas, conversas informais, o que nós também temos chamado na antropologia job shadowing etnográfico, ou seja, acompanhar o dia-a-dia de determinadas pessoas, mas fazê-lo com um ponto de vista de interpretação científica, não é? Perceber o que é que aquelas pessoas estão a dizer, o que é que elas estão a fazer e o que é que isso que elas dizem e que elas fazem revela sobre a forma como elas pensam a política, como a instituição se organiza, como a instituição se reproduz, como a política é percebida, quer por eles próprios, quer também por quem está fora, porque eles também emitem uma imagem para fora. São maioritariamente homens, de meia idade, com percursos escolares altamente qualificados, e o que nós constatamos é, por um lado, é que há pessoas que sentem, como um deputado me diz, em guias em água doce. Ou seja, são pessoas altamente qualificadas, que chegaram à instituição e que facilmente apreenderam quer a sua forma propriamente burocrática de funcionamento, que é um mundo altamente burocratizado, quer a própria lógica do campo político e do campo mediático e, portanto, facilmente conseguiram perceber que relações devem estabelecer com os partidos, com os grupos parlamentares e com as suas hierarquias, com os mídia, com os funcionários da Assembleia e através disso forjar uma ação que lhes foi dando cada vez mais protagonismo público, mediático e também de poder. Poderem, por exemplo, ter capacidade de propor uma lei, coisa que formalmente outros deputados podem, mas que na prática, quando nós lá estamos, percebemos que nem todos sentem que podem ter esse tipo de papel. Há outros, se alguns se sentem guias de água doce, é curioso que outros
por acaso, uma outra expressão, deste caso de uma deputada, que diz que é um peixe fora d'água. Ou seja, a sua pouca escolaridade, a sua pouca inserção no partido político pelo qual foi eleita, a sua pouco contacto com mundos altamente burocratizados, faz com que ela, chegando ao Parlamento, tenha muita dificuldade em perceber que poder de facto é esse que supostamente o deputado tem. E, portanto, interpreta a sua posição de forma muito diferente. Enquanto o primeiro interpreta a sua posição no sentido de pôr assuntos na agenda mediática, de poder construir lei, de fazer lobby dentro e fora do Parlamento, de se interagir com agências de comunicação, com jornalistas, com outros partidos, com personalidades fora, ter um trabalho de comissão muito grande. Essas outras pessoas que se sentem peixes fora d'água têm muita dificuldade, por exemplo, a intervir num plenário, quase nunca intervêm, de ser protagonistas numa comissão parlamentar na análise de determinada lei, quase nunca o fazem. Interpretam a sua posição muito mais em torno das visitas que fazem aos distritos, das pessoas com quem contactam, de alguns temas que tentam trazer para o âmbito das discussões internas dos grupos parlamentares. Portanto, têm, de facto, na prática, um poder muito diferente das outras. E depois há percursos como o que estavas a referir, de jovens que interpretam a própria política como uma carreira profissional e, portanto, desde muito novos estabeleceram para si próprios qual é que era o percurso que tinham de fazer para chegar ali e chegando ali para conseguir subir nas hierarquias, portanto, foram de dirigentes associativos, em muitos casos, juventudes partidárias, em alguns casos funcionários dos partidos ou assessores parlamentares, depois chegaram à função de parlamentar, adaptaram a sua própria estilo de vida, forma de vestir, forma de falar, etc., àquilo que é esperado que um deputado seja, ainda muito novos, e estando lá, começam logo a delinear como é que podem passar de um deputado anónimo jovem para um coordenador de comissão, um coordenador de grupo de trabalho, um especialista em determinada área, uma pessoa que a imprensa reconhece como tendo um determinado nicho sobre o qual intervém, falar em debates mais solenes, ganhar espaço dentro dos partidos para garantir que depois na feitura das listas futuras o seu nome continue a constar. Portanto, há um jogo duplo entre a representação pública que essas pessoas querem fazer e o trabalho dentro dos partidos para garantir a sua reeleição. Portanto, há também esse perfil, digamos assim, das pessoas que dizem explicitamente que vivem a política como profissão. E, portanto, num Parlamento, de facto, é possível ver pessoas que estão lá desde os anos 70, e, portanto, que estão mais de 4 décadas no exercício profissional da política. Há pessoas que estão lá com 20 anos, há pessoas altamente escolarizadas, há pessoas pouco escolarizadas, mas esses diferentes percursos o que nos mostram, de facto, é que, de alguma forma, o Parlamento reproduz algumas das desigualdades que lhe são anteriores, quer do ponto de vista das qualificações, quer do ponto de vista da inserção nos partidos políticos, da militância, do ativismo, etc. E, portanto, enfim, cada trajetória de vida conduz a um lugar de poder. É um bocadinho esta a ideia que estou a tentar explorar nesta fase. Eu diria que numa sociedade portuguesa com um déficit de qualificações tão grande, em que há uma porcentagem tão grande de mulheres, de imigrantes, de pessoas com pouca escolaridade, profissões menos qualificadas, um Parlamento que maioritariamente é composto por homens de profissões altamente qualificadas, percursos profissionais elevados, etc., é muito difícil que aquelas pessoas consigam, na sua plenitude, representar esta sociedade, porque o seu trajetória de vida produziu determinadas ideias, representações, formas de ver o mundo, que é muito diferente de quem não tem esse percurso. Tendencialmente, quem tem determinados percursos, digamos, com capital económico, cultural e simbólico, para usar uma terminologia do Pierre Bourdieu, quem tem esses capitais dificilmente compreende como é que é o mundo material e o mundo simbólico, as representações sobre o mundo, de quem não tem esse percurso. E, portanto, nesse sentido, o Parlamento é elitista, de alguma forma, porque quem está ali representado, de facto, são classes sociais que acumulam determinados capitais que outras não acumulam e, portanto, nesse ponto de vista, a representação é um bocadinho desproporcionada em relação, de facto, à sociedade em que nós vivemos. O plenário ocupa, essencialmente, a tarde de quarta-feira, normalmente, a tarde de quarta-feira, a tarde de quinta-feira e a manhã de sexta-feira, quando são as votações. Todo o resto do tempo,
A maioria dos deputados está a fazer muitas outras coisas, ou seja, desde comissões parlamentares, em muitos casos o mesmo deputado é membro de várias comissões parlamentares. Esse trabalho entre a descida à comissão, o trabalho específico entre partidos e depois a votação final global é um trabalho muito longo e de grande negociação. Para teres uma noção, um partido pode votar contra, por exemplo, a lei da eutanásia, pode votar contra na votação na generalidade, porque não concorda, mas depois faz parte do grupo de trabalho na redação da lei, mesmo estando contra. E as suas sugestões são tomadas em conta no processo legislativo, mesmo que depois, na fase final, vote na mesma contra, mas tem direito de participação também na fase de redação da lei. Portanto, esse trabalho é um trabalho muito longo, que é pouco visível, um pouco mediatizado, mas que existe, e depois há todo um trabalho de audições, de receber milhares de entidades que pedem audições aos parlamentares, de visitas aos distritos, de presidir a grupos parlamentares de amizade, do trabalho que às vezes parece que não é trabalho, mas o trabalho de ter uma ideia para um projeto de lei, ou seja, de estudar outros contextos, de discuti-lo com outras pessoas, até chegar à proposta quando se chega lá. Quando um deputado, um grupo parlamentar apresenta uma proposta, geralmente há muito trabalho feito antes, e isso é trabalho que é feito de facto. O que depois nós podemos discutir, e é o que eu tenho também dito, é que podemos concordar ou não com os resultados desse trabalho que é feito. Agora, aquilo é feito, de facto é feito. Agora, se é nos interesses de cada um dos grupos da sociedade portuguesa, de cada uma das classes sociais, de cada um dos grupos, etc., é diferente. Ou seja, uma pessoa pode ter uma lei um corte de salário que é muito complicado de gerir, e isso não significa que os deputados trabalharam pouco, provavelmente significa que trabalharam muito para conseguir aprovar um corte de salário sem haver grandes resistências. O que é que se vê? Vê-se o lobby existe, não tenhamos dúvidas. Há agências de comunicação pagas, quer por partidos, quer por deputados em específico, individualmente, quer por empresas, grupos económicos, etc., que procuram fazer lobby de forma informal, porque não está regulamentado na sociedade portuguesa. Portanto, quando nós vemos políticos a escrever determinadas coisas nos jornais, ou um tema a surgir em alguns programas televisivos, em alguns jornais específicos, ou ver algum comentador falar de determinado tema, isso muitas vezes é um trabalho de construção longo de uma agência de comunicação. E que tentam interações diretas com deputados. Portanto, há deputados que estão especializados, por exemplo, num grupo de trabalho que está a trabalhar uma lei, como estava a explicar há bocado, um grupo de trabalho que está centrado numa lei. Há um lobby fortíssimo de algumas das entidades envolvidas no objeto dessa lei, que tentam influenciar diretamente os deputados, e alguns cedem e outros não cedem. Há hierarquias cruzadas, portanto, entre o trabalho, entre a autonomia individual do deputado, a liderança do grupo, a relação com o governo, a relação com o partido, a relação com setores económicos de grande importância em Portugal. Essas relações cruzadas fazem com que muitas vezes o deputado não tenha assim tanta autonomia individual na definição do objeto de uma lei que vai regulamentar um setor altamente sensível na sociedade portuguesa. Portanto, o lobby existe, não está regulamentado, mas é uma prática cotidiana, quer no Parlamento, quer lá fora. Quer dizer, há um conjunto de espaços à volta do plenário, cafés e restaurantes, que eu depois irei mapear na minha tese, onde é possível assistir, não ouvir as conversas, mas assistir a almoços e jantares e conversas informais entre pessoas que representam interesses diferentes e que tentam influenciar os deputados ou os grupos parlamentares. Mais especificamente sobre os escritórios de advogados, é isso, com uma porcentagem tão grande de deputados que fazem parte de escritórios de advogados, como é que seria possível que o lobby das agências de advogados não se refletisse num Parlamento? Era isso que eu explicava anteriormente. O trajeto de vida de uma determinada pessoa molda profundamente a forma como ela pensa o mundo, como exerce a política, como se posiciona num Parlamento, num partido e na sociedade. Portanto, quem tem essa trajetória profissional, digamos assim, tem tendência a perceber o mundo de determinada forma e, portanto, a fazer lobby, se quisermos. Porque é isso, também não vale a pena pensar que o lobby é uma coisa como se vê
nas séries, nos House of Cards, etc. Não é uma coisa tão, como é que se diz, não é diabo, pronto, não sei agora exatamente o termo, mas não é assim uma coisa tão recambolesca dos corredores. Não, às vezes as pessoas conhecem-se todas umas às outras. Portugal é um país muito pequeno, portanto é uma prática normal. Mas pronto, eu diria que em algo consoante o peso dos interesses de determinados lobbies, há mais ou menos distâncias do campo político. Há lobbies que de facto têm uma influência gigantesca sobre as leis que são feitas no Parlamento, e há outros que não, e depende muito se o governo tem maioria, se não tem, depende muito da maioria política que existe em cada momento, depende muito das pressões externas, ter ajudas a ter a Troika cá, não ter, influencia muito a forma como se legitima determinadas opções políticas em relação a determinados lobbies. Mas quer dizer, os casos são conhecidos, quer dizer, há um terço dos governantes portugueses, eu não falando de deputados, dos governantes portugueses, ou vem de grandes setores económicos, da banca e de outros, ou vai para lá a seguir. Portanto, a política na sua mais alta esfera é o que muita gente chama por vezes, uma porta giratória de interesses e, portanto, voltando ao início, o facto do Parlamento não representar suficientemente bem a diversidade da sociedade portuguesa faz com que o campo político feche e, fechando, tenha tendência a representar mais determinados interesses em relação a outros. E eu acho que essa relação entre a composição social da Assembleia, os interesses ali representados e a construção concreta das leis, esse triângulo, digamos assim, é um triângulo que é fundamental para perceber como é que a política é pensada por quem exerce em nosso nome, digamos assim. Posso contar um caso de um deputado, assim, muito concreto, queria legislar sobre um determinado tema. Não vou dizer o tema porque, tanto nesta legislatura, é fácil depois identificar a pessoa. Mas um deputado queria legislar sobre um determinado tema e abordou inicialmente, neste caso, o vice-presidente do grupo parlamentar para aquela área, e disse que tenho a intenção de avançar nesta discussão e que o partido assumisse um pouco o protagonismo disso. E o vice-presidente respondeu que ia comunicar à direção do grupo parlamentar e que se veria. Portanto, passaram semanas, eu tive com esse deputado passado 2 meses, perguntei-lhe se esse assunto estava a ser tratado e ele disse-me que, se já estava em curso, ele disse-me que estava a ser tratado. Eu perguntei o que é que significa está a ser tratado. Ele disse, então, como a direção foi adiando, etc. E, portanto, não havia, de facto, naquele momento, nenhum interesse em levar aquela discussão avante. O que é que o deputado fez? Foi contactar deputados de outras bancadas que são sensíveis ao mesmo tema. Porque uma das coisas também que o estudo revela é que, apesar daquela conflitualidade que se vê num plenário, os bastidores são marcados por empatia, reconhecimento comum, grupos de amigos muitas vezes comuns, portanto, há uma lógica de empatia que depois ativa determinadas cumplicidades, digamos assim. E esta foi uma delas. Aquele deputado estava há bastante tempo no Parlamento e sabia exatamente quem dos outros partidos seria sensível ao tema. E, portanto, foi falar junto com outros deputados sobre a necessidade de regulamentar, mesmo tendo opiniões diferentes. Portanto, depois é preciso fazer-se os compromissos mais para a frente, no processo legislativo normal, mas introduzir o tema foi falando. E foi falando. Os outros deputados começaram a fazer também o seu caminho junto de colegas, junto dos grupos parlamentares, e à medida que esse processo foi andando, começou-se a falar no Parlamento de que era possível que esse tema fosse a ser agendado por algum dos partidos. Ora, o partido deste deputado em causa que eu estou a referir, a direção desse partido, de repente começa a ouvir de outros deputados que os outros partidos estão a ponderar regulamentar sobre o tema. E quando outros partidos vão regulamentar sobre o tema, é muito raro que os outros não acompanhem, porque também querem ter posição sobre esse tema e também querem ir à disputa, digamos assim. Ao mesmo tempo que se construía esse facto, digamos assim, criou-se o que alguns autores chamam, entre aspas, um pseudo-evento mediático. Portanto, esse deputado começou a passar informações a alguns jornalistas com quem tem alguma confiança de que o tema estava em banho-maria ali na direção do grupo parlamentar, mas que surgiria mais cedo ou mais tarde, que havia já outros grupos parlamentares a tratar o tema e que sugeria convidarem
um deputado para dar alguma declaração que é muito, muito próximo ao tema, sugeria alguns nomes de pessoas a convidar para artigos de opinião em jornais e, de repente, ao longo dessas poucas semanas, começam a haver declarações em off de deputados a jornalistas de outros grupos, artigos de opinião a sair, o assunto é abordado em alguns painéis de debate e a direção desse grupo parlamentar, perante essa pressão, percebe isto vai acontecer. E quando vai acontecer, chama o deputado e diz-lhe vamos ter que nos posicionar sobre isto, faz favor de liderar o processo porque já há muito tempo querias falar sobre isto. E esse deputado, por via da direção do grupo parlamentar, propõe o agendamento. Os outros partidos vão de arrasto e o tema chega à agenda mediática. Portanto, nesta cumplicidade entre jornalismo, agências de comunicação em alguns casos, e hierarquias parlamentares, é ou não possível impor, de alguma forma, com um trabalho que ele chamava lobby, por acaso, lobby formal e informal, dentro e fora da instituição, produzir um determinado tema na agenda. Mas voltamos às trajetórias de vida e às hierarquias. Alguns deputados têm este poder, portanto, têm uma socialização na instituição ou têm uma relação com os partidos ou com a imprensa, etc., que lhes permite ativar este tipo do que podemos chamar de capital social, de ter uma rede de relações que pode ativar em determinado momento para conseguir pôr um tema na agenda. Pode conseguir ou não, mas potencialmente pode, neste caso pode. Há outros deputados, quer dizer, que a imprensa nem sabe o nome. Que se chegassem à imprensa e dissessem eu estou a pensar por pôr uma lei sobre este tema, responderiam sim senhor, mas vamos falar com o líder parlamentar ou com o assessor do líder parlamentar ou o assessor de imprensa para saber se de facto isso é verdade ou não. Portanto, não dão crédito a determinado tipo de informação a determinadas pessoas, por muito que essas pessoas gostassem de pôr temas na agenda. E há temas, de facto, há pessoas que chegam ao Parlamento com uma ideia de eu quero intervir muito sobre este tema, eu estou cá por causa deste tema, não se sentem a representar o país, nem o distrito, mas a representar pessoas ligadas àquele tema e que passam 4 anos e não conseguem ter qualquer tipo de influência nesse tema. É um palco, é um palco de expressão pública, de ritual dramatúrgico, de ritual ideológico, em que as pessoas se preparam, em que as pessoas se vestem de determinada maneira, em que as pessoas combinam. Eu tive, por exemplo, a assistir à preparação de discursos parlamentares, a forma como os deputados com os seus assessores preparam, e aquilo é tudo planeado ao milímetro, não é? Portanto, a ideia-chave, a frase que vai ser repetida a seguir de cada parágrafo, os sinais que se quer dar aos outros partidos com quem se está a negociar, ao governo, à imprensa, ao seu eleitorado, ao seu potencial eleitorado. Portanto, tudo isso claro, depois é muito diferente, cada lei é uma lei, cada deputado é um deputado, mas tudo o que se diz num plenário, não tínhamos dúvidas que é altamente pensado e ensaiado para se expressar uma determinada imagem e um determinado conteúdo político ou ideológico para fora. E, portanto, esse momento é de alto confronto, mas depois, quando se sai para fora, às vezes até lá dentro, portanto, eles estão a debater entre si, estão a trocar SMS com o colega com quem está a debater, a dizer, com smiles, a dizer, olha que argumento da treta que deste. Mas depois, quando sai cá para fora e se vai aos bares, percebe-se que aquelas pessoas conhecem-se há muitos anos, trabalham juntas há muito tempo e sentem-se de facto como pares. E, portanto, nesse jogo entre construção de empatia e performance política, é nesse jogo que se forma um Parlamento. Ainda é possível cá fora vermos as diferenças políticas, ideológicas, os rituais de debate, etc. E, ao mesmo tempo, não ser só confronto e haver um espaço de bastidores onde as leis são produzidas, porque se a performance do plenário fosse reproduzida noutros espaços, não era possível a instituição funcionar, reproduzir-se, porque de facto não havia forma de se encontrarem compromissos para a construção das leis, haveria uma conflitualidade permanente e mal nós saímos do plenário percebemos que, enfim, há outras lógicas de cumplicidade que fazem a instituição funcionar. Há uma crítica que eu acho que se pode fazer ao que podemos chamar uma espetacularização da política, ou seja, da transformação da política num espetáculo de tal ordem, com meios e com profissionais e com lógicas de comunicação, etc., que transforma a política numa coisa tão artificial,
que remete a esmagadora maioria das pessoas para espectadores de um espetáculo do qual não participam. É por isso, aliás, que se usa a expressão classe política. Ou seja, entende-se que quem faz política são os políticos, isto é, deputados, governantes, etc., e não que a política é a arte da organização coletiva de uma sociedade e, portanto, todas as pessoas potencialmente devem poder participar dessa construção. Ou seja, o espetáculo é de tal forma montado e alucinante e encenado e tudo planeado que, de facto, fecha-se o campo, mais uma vez, há um fechamento do campo, há uma circunscrição de quem nele pode estar representado e as pessoas, de alguma forma, mesmo podendo gostar ou sentir-se entusiasmadas com o debate, sentem que aquilo, de facto, não tem nada a ver com a vida delas. Quer dizer, aquelas pessoas não são pessoas que elas pudessem potencialmente conhecer, pudessem estar no mesmo restaurante que elas, que pudessem ter filhos na mesma escola e conhecerem-se das reuniões de pais. Portanto, são pessoas de um universo simbólico muito distante, que falam de uma forma como ninguém fala, que usam siglas que ninguém sabe, não é? Por exemplo, as siglas é um exemplo claro de como o campo fala entre si e a utilização da sigla, das siglas é uma forma de o campo se inter-reconhecer. Portanto, todos nós, às vezes podem não saber, mas em princípio todos sabemos do que é que estamos a falar e as pessoas que estão cá fora, não sabendo o que é que eles estão a falar, sabem que eles sabem o que é que eles estão a falar e, portanto, sentem que aquilo é a linguagem deles. Aquilo é a sua forma de falar, aquilo é a sua linguagem, aquilo é a sua roupa, aquilo são os seus tiques. Portanto, aquilo não somos nós, aquilo é uma classe. Eu, do ponto de vista da sociologia das classes sociais, tenho toda a aversão ao conceito de classe política, porque acho que a política não é, digamos, um meio de produção como é outro que estrutura uma relação de classe no trabalho. Mas há pessoas, de facto, que vivem a representação política como uma profissão, isso é verdade. Portanto, esse lado espetacular da política, de facto, pode produzir esse sentimento de desconforto e de indiferença, de desconfiança, quando nós vemos às vezes os políticos falar com tudo programado, em que não há espaço ao erro, em que, quer dizer, todas as pessoas cometem deslizes de linguagem, enfim, aquilo às tantas pode-se tornar totalmente teatralizado, em que as pessoas que falam, como falam, onde falam, o que dizem, etc., faz parte de um guião para alimentar um espetáculo da qual a maioria das pessoas só pode ser espectador e nunca pode romper essa quarta parede de alguma forma. E que depois, isto não é só ideias, são mesmo práticas e vidas de pessoas, porque quando alguns deputados que têm um percurso de vida muito diferente tentam entrar na instituição, por acaso são eleitos, porque foram colocados nas listas e até foram eleitos, e chegam lá, facilmente se apercebem que aquele palco e aquele espetáculo não tem nada a ver com a sua vida. A forma de falar num Parlamento não tem nada a ver com a forma como eles acham que se podia debater ideias. Soundbite, o que é isso? Quer dizer, enfim, há um lado da espetacularização da política que eu acho que tende a construir uma barreira entre atores e espectadores e promove uma divisão tão grande que a política se torna aquilo que os políticos fazem, quando a política, na verdade, é muito mais do que o que se faz num Parlamento. Serem coisas totalmente imprevisíveis. Eu não esperava encontrar as relações de profunda empatia que encontrei em espaços informais fora da Assembleia. E isso só foi possível porquê? Porque eu tinha como quadro teórico a ideia da relação entre o campo político e outros campos sociais, usando a teoria dos campos de Pierre Bourdieu, que há uma autonomia do político e que há outros campos, o económico, o mediático, etc., que se intersetam neste campo. E, portanto, para compreender o que acontece no campo político, é preciso compreender o que se passa nos campos à volta, como eles se relacionam. Portanto, com esta filosofia, digamos assim, geral, eu fui atrás de pessoas que me pudessem levar para esses lugares de fronteira. E, através desses lugares de fronteira, descobri
a construção da empatia nos espaços fora, o papel das agências de comunicação, a relação de cumplicidade entre jornalistas e deputados. De cumplicidade não estou a dizer que é favores e trabalho obscuro, não. De cumplicidade das pessoas se conhecerem há muitos anos, de construírem determinado tipo de relações que potencia determinado tipo de afirmação mediática de ideias ou de pessoas. Portanto, esse lado só foi possível porque, por um lado, tinha o quadro teórico de partida, mas, por outro lado, a etnografia levou-me para esses campos, obrigou-me a refletir sobre eles e, a partir desses, para outros, porque conhecer um tipo de uma agência num contexto desses leva-te a tentares falar com outro de outra agência para perceber se o que este faz é igual ao outro e obriga-te a ir falar com um deputado para saber se, de facto, ele sente alguma influência de agências ou não. Estou a dar este exemplo de agências. Foi assim o mais recente em que estive mais envolvido. Mas também a etnografia também te permite fazer perguntas perguntas que são enigmas, do género: se o plenário é o espaço onde os deputados passam menos tempo, porque é aquele espaço que é mais mediatizado e que é mais percepcionado pelas pessoas como sendo o que o deputado faz? É uma pergunta aparentemente simples, mas que te leva a tentar perceber quais são as razões que transformam o plenário num sítio tão importante e tão importante para a reprodução do próprio sistema, e tão importante para os partidos, e tão importante para as pessoas que veem. Portanto, se fosse hoje, teria feito perguntas diferentes das que fiz inicialmente? Provavelmente sim, mas eu nunca poderia ter algumas das perguntas a que cheguei, porque só pude porque a etnografia me permite fazer uma aprendizagem situada do conhecimento. No fundo, disso que eu acho que é a chave científica, que é perceber o sentido que as pessoas dão à sua ação, perceber porque é que elas fazem o que fazem. Isso é uma tarefa que eu acho que é a tarefa mais desafiante. Não gosto muito dos estudos que fazem uma análise científica e de políticas públicas associada logo. Tem ali 3 capítulos, o Parlamento funciona disto, e agora neste último tem aqui a reforma. Porque eu acho que não... Quer dizer, os cientistas devem ter a obrigação de contribuir para o debate, mas não são... Quer dizer, não é por estarem lá a fazer um estudo num determinado momento que devem, de alguma forma, ser os grandes representantes de uma república de técnicos em que os expertisers... Quer dizer, eu acho que deve ser tão relevante para uma reforma do Parlamento ouvir cientistas políticos, ou sociólogos, ou antropólogos, como ouvir pessoas que provavelmente nunca veríamos num Parlamento. Perguntar a pessoas, de alguma forma, que era preciso ver como, mas perguntar: olha, como é que acha que o Parlamento devia funcionar? O que é que sente que está mal no Parlamento? Ouvir os cidadãos, ouvir associações profissionais, ouvir agências, enfim, todas essas pessoas têm um ponto de vista, e os cientistas não são... Também não quero desvalorizar o nosso campo. Enfim, produzimos um conhecimento particular, mas é mais um conhecimento. Não tem que estar com uma agenda de políticas públicas associada. Acho que devemos contribuir para ela nos momentos certos, mas não nos acharmos os salvadores da democracia parlamentar porque estamos a fazer um estudo sobre o Parlamento. Acho que, pronto, é um processo de diálogo que tem que acontecer em permanência e não com sobranceria académica ou simbólica, digamos assim. E não estou a falar de ninguém, mas estou a falar de uma cultura que às vezes existe. Há partidos onde há, por exemplo, no PS e no PSD, onde muitas vezes há deputados que votam de forma diferente da maioria da bancada, que foram não é o disciplina, mas a orientação de voto, que a bancada tem uma orientação e há deputados que votam de forma diferente. Num partido, por exemplo, como o PCP ou como o Bloco, não há praticamente casos. Há pouquíssimos casos na história. Nesta legislatura, acho que no Partido Comunista, no grupo parlamentar do PCP, não há nenhum. E no Bloco de Esquerda, acho que há um caso do deputado. Portanto, há, digamos, uma cultura, por exemplo, nestes partidos mais à esquerda, que acentua muito mais a dimensão coletiva da representação. Ou seja, a discussão interna, partilhar posições internamente, mas quando se tomam as decisões coletivas, todo o coletivo fica comprometido com as decisões que se encontram. Noutros partidos há uma cultura que são mais permeáveis, uma cultura mais da pessoalização do mandato, da individualização da representação política. Há pessoas que acham que não têm que seguir orientações do grupo e, portanto, votam muitas vezes fora, exceto quando se estabelece a disciplina de voto.
porque quando as direções estabelecem disciplina, pode haver sanções regulamentares sobre o deputado que podem implicar a expulsão do grupo parlamentar ou sanções dentro do partido. Portanto, também há casos assim. Ou seja, desde a Constituinte de 76, em que quer dizer que é uma pluralidade gigante e que há período antes da ordem do dia em que qualquer deputado pode trazer o tema que lhe entende, que entende, e que não há ordem de trabalhos, há ordem de trabalhos, mas pode-se falar além da ordem de trabalhos. Desde esse momento que a Assembleia reunia a noite fora, que não havia quase comissões parlamentares, desde esse momento até ao momento atual, houve transformações profundíssimas nos partidos, na ideia que as pessoas têm do que é a representação, na tecnicidade do Parlamento, na relação com a imprensa, que mudou muito. Portanto, conhecer em detalhe o que é que mudou no Parlamento e de que forma é que isso mudou a percepção que se tem do que é a política, esse lado também eu acho que preciso de aprofundar muito. O meu primeiro trabalho com publicações e tal foi sobre as culturas operárias no operariado têxtil da Covilhã nos anos 50, 60 e a relação com as novas gerações que ocupam hoje esses bairros. Depois fiz um trabalho muito grande sobre as transformações da universidade em Portugal desde os anos 80 para cá. Depois fiz um trabalho, muitas vezes contra as pessoas, sobre as praxes académicas, um trabalho muito grande. Agora estou a fazer uma etnografia do Parlamento. O que é que é de fazer a seguir? Espero que seja alguma coisa em torno da sociologia, que é a minha formação de base, e da antropologia, que é a minha formação atual. E espero que seja em torno de relações de poder, que isso é o que me interessa. No ensino superior, na praxe, no Parlamento, na memória operária, o que eu trato sempre são relações de poder. E esse é, digamos, o objeto, o genérico que me interessa. Depois de fechar este capítulo, se calhar gostava de ir para outro terreno. Até porque, às tantas, comparando diferentes contextos de relações de poder, isso permite-nos ir chegando a algumas interpretações mais profundas sobre, de facto, o que é exercer o poder. Em determinados contextos muito diferentes, ajudam-nos a perceber uns aos outros. Portanto, se calhar eu iria para uma coisa, não sei, classes sociais no trabalho, sistema mediático, mas visto por dentro do sistema mediático. Gostaria muito, por exemplo, de fazer uma etnografia de uma redação no jornal ou de uma televisão, estar lá a acompanhar como é que as ideias da notícia são produzidas, de facto. Isso seria giro para comparar com o Parlamento, né? Como é que as ideias surgem no Parlamento, como é que as ideias surgem num jornal. Mas pronto, isso. Posso deixar a ciência, isto não está fácil, quer dizer...